Queremos perguntar o que você pensa sobre Jesus. Jesus? Ah, qual deles? O religioso ou o que está na prisão? Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo? Não sei, cara, não sei. Deus, eu sou satânico, então. Você é satânico? Sim. O que significa ser um satanista? Ah, o que isso significa? Bem, isso significa basicamente que eu adoro o Cherubini. É um dos satãs. Ok. Então temos Cherubini, há outros, há Satanás, Lúcifer. Há uma longa lista deles. Sim. Mas eu não adoro Jesus, então. Ok. Eu desisti disso há muito tempo. Certo. E o que atraiu você para o satanismo? O que me atraiu? Apenas a hipocrisia do cristianismo e do catolicismo. Sim, então você foi ferido por pessoas que diziam ser cristãs e por isso decidiu se tornar um satanista? De outras maneiras, sim. Sim. Me tornei cristão há 3 anos. Sim, eu tive um encontro com Jesus dentro de um Waffle House. Então eu sou da Geórgia, então eu costumava. Eu conheço bem isso de pessoas que dizem seguir Jesus me dizendo o que fazer com a minha vida e depois faziam o oposto do que estavam me dizendo para fazer. E por isso eu fiquei com esse gosto amargo na boca em relação às pessoas hipócritas. É como eles me dizem o que fazer e nem fazem o que me dizem. Quando estava no Waffle House, lutava com depressão e ansiedade severas. E Jesus me encontrou. Entreguei a vida a Jesus. Deus, se você é real, tire minha ansiedade e depressão. Nunca mais tive ansiedade ou depressão. Engraçado, porque Satanás veio até mim e sabe, eu estava morando na rua, sem teto. Ele veio até mim, fui com Satanás. E o que Satanás fez por você? Praticamente tudo até agora. Estou muito bem agora. Eu serei expulso de igreja simplesmente vestido assim. E sabe, tipo, Jesus ama todo mundo. Eu fico tipo, uau, você realmente pode ver a hipocrisia do cristianismo aqui? A Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância. Acho que o que me atrai em Jesus é que eu não preciso trabalhar para Jesus, sabe? Tipo, na fé muçulmana, eles têm os 5 pilares do Islã e você tenta fazer o bem para agradar a Allah. E no hinduísmo e no budismo, você trabalha para alcançar a iluminação e você quer construir um bom dharma e não quer acumular karma e todas essas coisas boas. E é tudo sobre trabalhar. E eu me lembro de crescer tentando me libertar da minha depressão e ansiedade e eu não conseguia. Você já ouviu o Evangelho? Tipo, o que é o Evangelho? O Evangelho? Sim, é a boa notícia. Posso te contar? Acho que sim. Pode falar. Sim, vivemos em um mundo perverso, cheio de maldade, e é o pecado. E o pecado nos separa de Deus, é o que a Bíblia diz. Mas o Evangelho, a boa notícia é que há esperança. Por causa do pecado e da maldade, nós merecemos a morte e a separação de Deus. É assim, tipo, se eu faço algo errado, como se eu esfaquear alguém, certo, eu iria pra cadeia e eu seria julgado, e o juiz olharia pra mim e diria, olha, você esfaqueou alguém, você vai ter que pagar por isso, certo? Porque eu esfaqueei alguém. Eu mereço ser punido por isso. Da mesma forma, o nosso pecado nos separa de Deus e a morte é o nosso castigo, mas Jesus nos dá esperança no sentido de que Ele veio sendo totalmente Deus e totalmente homem. Ele viveu uma vida perfeita nesta terra e morreu uma morte que eu e você merecíamos. E 3 dias depois Ele venceu. A morte ressuscitou novamente. E a Bíblia diz que se apenas acreditarmos em Jesus e colocarmos nossa fé nele, seremos salvos. Eu teria simplesmente queimado uma bruxa, eu teria apenas colocado fogo em Jesus em vez de crucificá-lo. Por quê? Bem, ele é uma bruxa. Então você disse que desde que começou a adorar Satanás, sua vida melhorou? Sim, na verdade tem sido melhor pra mim. Sim, eu acredito. Tipo, no físico, eu acredito que Satanás me daria as coisas que eu quero, sabe? E tem muita coisa que eu quero. Já houve vezes em que orei a Deus e pedi a Deus coisas que eu queria, mas não era o que eu precisava. E eu sinto que, como cristão, quando peço coisas a Jesus e oro, Jesus me protege de certas coisas, porque Ele sabe o que poderia me prejudicar e me afastar dele. Então eu acredito, faz total sentido que ao adorar Satanás, sua vida pareça melhor e pareça melhor no natural, certo? Nesta vida. Mas para mim, eu era atormentado por lutas mentais e problemas de saúde mental e por não ter esperança em mim mesmo. Jesus me deu essa esperança. Tudo bem se eu orar por você? Se você quiser, pode ir em frente. Eu adoraria. Seria muito importante para mim. Posso pegar? E você disse que seu nome era Chad, certo? Sim, Chad. Posso segurar sua mão e orar por você? Tudo bem pra você? Posso colocar minha mão? Meus olhos estão sujos porque eu nunca lavo eles e tal. Ah, isso não importa pra mim. Eu seguro sua mão sem problema nenhum. Tudo bem? Posso colocar minha mão no seu ombro também? Tudo bem? Certo, Jesus, obrigado pelo Chad. Deus, eu oro agora que o Senhor traga pessoas para se revelar a Ele, que elas sejam o coração de Jesus e que mostrem a Ele quem o Senhor realmente é. Jesus, revela-te a Ele em sonhos e visões.
Deus, nós te agradecemos pelo Chad. Abençoe-o enquanto ele estuda para se tornar médico na UCLA. Jesus, nós te agradecemos pelo Chad e te agradecemos por ter nos permitido conhecê-lo. Em nome de Jesus, amém. Certo, pessoal, isso foi realmente interessante. Estávamos indo de carro para o shopping e então eu o vi do lado de fora da biblioteca e meu coração estava me impulsionando a ir falar com ele. Ele era um satanista, então conseguimos conversar com ele por um momento, mas pegamos o número dele. Vamos manter contato com ele. Ele se recusa a entrar novamente em um prédio de igreja, mas em nome de Jesus, com o poder do Evangelho e o poder da paz, vamos conseguir levá-lo à igreja e mostrar a ele o amor de Jesus. Vai ser poderoso. Bem, pessoal, estamos aqui em Salem, Massachusetts. Estamos no centro de Salem agora. Está muito lotado agora. Esse lugar é conhecido como Cidade das Bruxas, certo? Há muita bruxaria e muito satanismo aqui, mas hoje estamos vindo aqui durante a maior temporada turística possível em Salem e viemos aqui para compartilhar o Evangelho e orar pelas pessoas. Vai ser incrível, em nome de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus antes? Eu sou uma pessoa secular. Tudo bem. Sim, quero dizer, eu costumava não ser cristão. Eu cresci, fui para a escola cristã particular e tudo mais, e então, há quase 4 anos, eu ia tirar minha própria vida numa noite e tive um encontro radical com Jesus. Bem, fico feliz que você tenha encontrado um lugar na sua vida que seja bom para você. Aham. Vou tentar continuar trabalhando com o público, então sim. Seria bom se eu orasse por você e te abençoasse antes de ir? Você pode fazer o que quiser. Tudo bem? Sim. Talvez as pessoas continuem vindo até mim para tirar fotos e coisas assim. Sim, tá tudo bem. Ok. Tudo bem se eu pegar sua mão e rezar por você? Claro. Por que não? Qual o seu nome? Garota Cabra. O que é? Garota Cabra. Cabra? Sim. Incrível. Jesus, obrigado pelo meu amigo, Deus. Nós apenas a abençoamos em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por ter nos apresentado a ela. Jesus, você se revelaria a ela em sonhos e visões? Deus, agradecemos por esta interação. Abençoamos e pedimos que mostre a ela que tu és o único Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. Jesus realmente te ama. Ele mudou a minha vida, ele se tornou a esperança da minha vida. Eu estava sem esperança, literalmente prestes a tirar minha vida. E então Jesus me encontrou. É por isso que viajo o mundo e tento abençoar pessoas. Espero que tenha um dia abençoado, espero que as pessoas gostem de você hoje. Sim. Obrigado. Deus te abençoe, cara. Cuidado. Estamos aqui em Salem. É popular por satanismo e afim. Sim. Você segue o satanismo ou algo parecido? Eu não. Sou agnóstico. Ah, você é agnóstico? Mas você está vestido de Satanás por isso? Sim. Há quanto tempo você é agnóstico? Desde os meus 15 anos. Desde os 15 anos. E o que te levou ao agnosticismo? Bem, digamos que muitas orações que precisavam ser atendidas nunca foram. Nossa! Então você cresceu cristão? Católico. Católico. E então você clamou a Deus por ajuda e nada aconteceu? Correto. O que você estava clamando a Deus, se não se importa que eu pergunte? Porque isso me deixou curioso. Meu pai estava morrendo. Uau. E eu estava pedindo para que isso não acontecesse. Uau. Então, Quando eu era jovem, isso não funcionou para mim. Então eu não recorri ao ateísmo completo. sim. Porque eu acreditava que isso poderia ser alguma coisa, mas não necessariamente, você sabe, a ideia cristã de Deus e céu. Yeah. Eu entendo perfeitamente. Na verdade, quando eu era jovem, cresci na Geórgia. Eu frequentei uma escola cristã particular e tudo mais, mas eu odiava a Deus porque havia muitos pastores na minha comunidade que ficavam me dizendo como viver a minha vida, mas eles faziam exatamente o oposto. Então eu realmente perdi meu avô para o câncer de pâncreas e ele era como o meu melhor amigo. Como eu fui para uma escola cristã, eu meio que senti pressão deles. Certo. Diga sobre Jesus. Certo. Então ele morreu. Eu fiquei tipo, cara, sério? Eu fiquei tipo, cara, Deus causou isso. Eu pensei, Deus causou isso e tirou isso de mim. Anos depois, lutei com depressão e ansiedade por muito tempo. Aos 17, houve uma noite em que ia tirar minha própria vida, porque achei que era o único jeito para fazer depressão e ansiedade desaparecerem. E então tive um encontro radical com Jesus. Eu não sabia o que pensar sobre isso, então entrei no meu carro e pensei, tudo bem, Jesus, se você for realmente real, tire minha ansiedade e depressão. Ok. Porque isso parecia incurável e para mim a única maneira de tirar a dor era literalmente tirar a minha vida. Certo. Mas pensei, Jesus, se for real, tire minha ansiedade e depressão. Faz quase 4 anos e não tive ansiedade ou depressão. Há sofrimento e morte no mundo. Deus não está causando isso. Sabe, você cresceu em uma família católica? A Bíblia chama a maldade de pecado. A morte é o nosso castigo pela desobediência a Deus. E no catolicismo, quando você cresceu como católico, alguma vez pareceu uma prisão de regras ou algo assim? Naquela noite em que tive meu encontro com Jesus, não era mais como se eu estivesse encontrando aquela prisão de regras. Foi como se pela primeira vez na minha vida, eu não me importasse tanto com a minha vida a ponto de Jesus decidir intervir, e eu percebi que ele realmente me amava e que esse era todo o propósito de sua morte.
Tudo bem se eu apenas rezasse por você, pela paz e coisas assim? Você pode. Sim. Colocar no seu ombro? Vai em frente. Qual era seu nome? Dan. Dan. Prazer em conhecê-lo, Dan. Jesus, eu te agradeço muito por Dan, Deus. Agradeço por termos nos conhecido. Jesus, peço que o Senhor se revele a ele em sonhos e visões e envie pessoas ao seu caminho para mostrar o seu coração para ele, Deus. Cara, ele não desistiu totalmente. Ele realmente acredita que existe um poder superior. E então, Jesus, eu realmente acredito que o Senhor é o caminho, que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Você poderia enviar mais pessoas ao caminho dele para encorajá-lo, amá-lo de verdade e mostrar que o Senhor é o único Deus verdadeiro, que o vê, o ama e se importa com ele? Em nome de Jesus. Amém. Mais uma coisa que eu queria te dizer. Se eu quisesse te conhecer, Dan, poderia conversar com seus amigos, família e tudo mais. E isso ajudaria a montar o quadro de quem você é. Certo. Mas se eu realmente quisesse te conhecer, eu simplesmente iria até você. Quero encorajá-lo. Porque se você diz que acredita que há algo lá fora, você simplesmente não sabe o que é. E você iria para casa hoje à noite e realmente perguntaria a Deus dizendo: Ei, Deus, você se revelaria a mim? Porque eu sei que quando você tinha 15 anos, você disse que clamava muitas orações, mas nunca funcionava. Mas eu acredito que, se você realmente fosse pra casa hoje à noite e gritasse, ele apareceria, porque eu sei que ele ouviu essas orações, mano. Cada carta que você escreveu pra Deus, ele ouviu. Posso te dar um abraço? Claro. Tudo bem? Amo você, cara. Abençoe. O nome dele é So-O-U, Silent Satan. Isso é intenso. Isso é intenso, mano. Vê? Certo, pessoal, esse é um ótimo exemplo, certo? Ele cresceu católico. O pai dele estava sofrendo e morrendo, e então ele morreu e culpou Deus por isso. E alguns de vocês podem achar isso bobo, mas é assim que a lógica de muitas pessoas funciona. Muitas pessoas culpam o sofrimento do mundo em Deus. Elas acham que é culpa dele, mas não é. É a maldade. Por causa da maldade, do pecado e do mal, é por isso que a morte e o sofrimento acontecem. Não é porque Deus está causando o sofrimento também sempre existiu. Jesus é o antídoto para o sofrimento do mundo. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!